grande abraço pra você que tá aqui na Gol. Vamos nessa, falar do Campeonato Carioca para estrear essa temporada 2025, acompanhando os maiores, melhores campeonatos nacionais da temporada, começando, claro, com os estaduais. É o Cariocão já na segunda rodada. O Botafogo venceu pela primeira vez no Newton Santos, bateu a Portuguesa pelo placar de 2-0. Pra gente acompanhar tudo, não só os resultados, como também classificação, você vai deixando o seu like e se inscreva aqui no nosso canal. O Botafogo venceu pela primeira vez a Portuguesa por 2-0 no Newton Santos. O Botafogo aí com poucos jogadores profissionais em campo ainda, muitos jogadores sub-23, a juventude aí do Botafogo entrando em campo, mas ainda pouquíssimos jogadores principais titulares, né? Mas já conseguiu a primeira vitória, aliás, primeira vitória das equipes grandes, né? Os times grandes jogaram 8 vezes, só venceram uma vez com o Botafogo na segunda rodada. No João Saldanha, no CT João Saldanha, o Maricá venceu o Boa Vista pelo placar de 1-0 e o Maricá, atual campeão da Série A2 do Campeonato Estadual, já começa liderando a Série A1 do Campeonato Estadual nessas duas primeiras rodadas. Venceu o Botafogo na estreia no Newton Santos e agora vence também o Boa Vista jogando no João Saldanha. Maricá, líder do campeonato. No Jânio de Moraes, na Baixada Fluminense, o Nova Iguaçu venceu o Sampaio Corrêa pelo placar de 1-0. Um pênalti muito mal marcado pela arbitragem, acabou concedido, mesmo com o VAR. O Nova Iguaçu conseguiu vencer com um gol já no segundo tempo, com o gol marcado pelo Felipe Costa. O Nova Iguaçu foi a grande surpresa da temporada passada, vice-campeão estadual, fez uma boa Série D do Campeonato Brasileiro e agora começa bem aí essa nova temporada de 2025 com essa vitória. Tá invicto até aqui nas 4 primeiras rodadas. No Raulino de Oliveira, fechando a quarta, o Volta Redonda venceu o Fluminense por 1-0. Fluminense ainda não com jogadores titulares, com alguns jogadores sub-23, alguns reservas também. Teve o Manuel jogando, Guga também jogou, alguns outros atletas do time principal, como o Paulo Baia, mas não do time titular efetivamente, né? Mas é o Fluminense já com jogadores profissionais, perdendo aí pro Volta Redonda por 1-0. Fluminense que inclusive é o lanterna do campeonato. O Flamengo também ainda não ganhou no Campeonato Carioca, só empatou dessa vez com o Madureira, jogando no Amigão. Flamengo jogando sempre no Nordeste nesse início de campeonato, lá no Amigão em Campina Grande. Flamengo e Madureira empataram por 1-1, Flamengo com jogadores aí sub-23, né? Flamengo sequer colocou aí jogadores reservas, poucos jogadores do elenco principal atuaram. Vasco da Gama e Bangu empataram por 0-0, jogo realizado na noite da quinta-feira em São Januário. Vasco também jogando com um time bem mexido, ainda não colocou a campo os titulares. Então tanto o Vasco, Flamengo, Fluminense e o Botafogo ainda não com seus times principais, times sub-23, muitos garotos, né, muitos jovens e alguns reservas entrando aos poucos. Vamos para a classificação então, com 2 rodadas disputadas do Campeonato Carioca, a Taça Guanabara. O Maricá lidera com 6 pontos, Maricá atual campeão da Série A2 do estadual, estreando, fazendo sua estreia histórica aí no Campeonato Carioca, pela primeira vez em todos os tempos o Maricá jogando entre as principais equipes do Rio de Janeiro e é o líder, 6 pontos, venceu o Botafogo na estreia, venceu o Boa Vista na segunda rodada no João Saldanha, que vai ser a casa do Maricá nessa temporada. Segundo lugar, o Madureira tem 4 pontos, teve uma vitória de 2-0 na estreia contra o Volta Redonda, dessa vez só empatou com o Flamengo, de qualquer maneira, começa muito bem o Madura. Terceiro lugar, o Nova Iguaçu tem 4 pontos, a grande surpresa da temporada passada, começa bem mais uma vez, começando com um empate com o Vasco da Gama em São Januário e agora conseguindo uma vitória pelo placar de 1-0 contra o Sampaio Corrêa com um pênalti pra lá de duvidoso. Quarto lugar, o Botafogo, 3 pontos, o Botafogo que vem aí numa sequência de 2 anos sem chegar às semifinais do estadual, sempre jogando Taça Rio, né, que é aquele troféu de consolação. Dessa vez tem um início bom, aí no estadual mesmo, não atuando com seus principais jogadores, Botafogo usando muitos jogadores abaixo dos 23 anos e eventualmente um ou outro reserva ali, enxertando esse grupo que começa o estadual. Então o G4 formado por Maricá, Madureira, Nova Iguaçu e Botafogo. O quinto lugar, o Boa Vista, que também tem uma vitória, tem 3 pontos, tem um saldo a menos, né, do que o Botafogo com 3, o Boa Vista tem saldo 0. Sexto lugar, a Portuguesa, também 3 pontos, saldo -1. Portuguesa venceu na estreia, depois perdeu na segunda rodada.
venceu na estreia o Bangu e dessa vez acabou sendo derrotado pelo Botafogo. Sétimo lugar o Volta Redonda, que venceu pela primeira vez para cima do Fluminense, tem 3 pontos também, saldo -1, leva uma desvantagem para a Portuguesa aí nos cartões vermelhos, né? O Volta Redonda já recebeu um, a Portuguesa não. Oitavo lugar o Vasco da Gama, que está invicto no campeonato, né? Maricá, Madureira, Nova Iguaçu e Vasco da Gama são os 4 times invictos, o Vasco sem vencer, são 2 empates. Nono lugar o Flamengo, tem 1 ponto com saldo -1, mas tem 2 gols pró, por isso está na frente dos 3 últimos que tem rigorosamente a mesma campanha, Sampaio Corrêa, Bangu e Fluminense. O Sampaio Corrêa não recebeu cartões vermelhos e só tomou 3 cartões amarelos, por isso vem à frente do Bangu, que também não teve nenhum cartão vermelho, mas teve 6 amarelos. O lanterna do Campeonato Carioca é o Fluminense, que recebeu um cartão vermelho, né? Nem Sampaio nem Bangu tiveram expulsões, o Fluminense já teve uma, a do Manuel, na segunda rodada contra o Volta Redonda, por isso o Fluminense é o lanterna do campeonato no critério dos cartões vermelhos, mas Sampaio, Bangu e Fluminense com a mesmíssima campanha, 1 ponto, saldo -1 e 100 gols marcados. Vale lembrar, muito início do campeonato, apenas 2 rodadas, o Campeonato Carioca, a Taça Guanabara, essa primeira parte de campeonato antes das semifinais, disputadas em 11 rodadas. Esse foi o resumo do Campeonato Carioca até aqui. Depois de 2 jogos disputados por cada uma das equipes, você deixa o seu like, se inscreve aqui na Gol. É isso, turma. Um grande abraço.